Salve Dan, tudo bem com vocês? E aí galera do Vestibular em Cena, tudo bom? Estamos aqui com o Danilo. E aí Dan, você tá bem? Tudo certo? Tudo tranquilo, Fábio. Estamos aqui mais uma vez, uma live aí para a gente tentar conversar sobre alguns temas, né, atuais, a partir de alguns autores e autoras brasileiras aí. E é isso. Tomara que a galera goste aí do nosso papo hoje. Eu tô bem contente porque os comentários que a gente recebe, né, nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde a gente tem feito uma divulgação, digamos, mais forte, né, mais corpo a corpo, mais cerrada, a galera tem gostado bastante porque eu acredito que a nossa decisão de tratar de Brasil contemporâneo ela tem sido bem acertada, né? Porque no nosso primeiro encontro a gente fez uma live a respeito do livro da Laura, né? A Valsa Uhum, Brasileira. O filme era um filme francês, não era? Era o Dois Dias e Uma Noite, né? Que contava a exato. história de uma mocinha, de uma jovem que havia sido, digamos, despedida, né? Desempregada. Uhum, E aí ela tem que recuperar o emprego dela. Na segunda live a gente tratou de precariado, correto? E o filme era correto. o diretor, você lembrou o nome? O Ken Loach. Era o Ken Loach, né? E falava da história do sujeito que tinha um emprego, né? Um Uhum, posto de trabalho informal, né? Na Inglaterra, mas afinal de contas também, através da história dele, a gente via também muito da nossa realidade no Brasil. E aí, fazendo esse trânsito, né, a gente aqui agora está para poder tratar do que é, ou então quem é essa classe média brasileira, né, a partir de dois autores, que são Marcelo Neri e também o Gessé Souza. Bom, sem mais delongas, vamos lá compartilhar o nosso slide? compartilha aí e acho que também, Fábio, vale a pena a gente relembrar a galera para eles ficarem à vontade aí para fazer qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da nossa conversa aí, fiquem à vontade, né, para tirar. Isso, exatamente. Vamos bater no papo, porque a conversa aqui, digamos, é bastante importante, né, Dan? E é um tema que é muito polêmico, já tem, Uhum. enfim, esse é um assunto que já é muito discutido há no mínimo 10 anos no Brasil, né? Esse é um conceito que é muito debatido por diferentes autores. Então, antes de a gente acessar o nome desses caras, vamos lá. Como de praxe, né, para a gente poder tratar da nossa live, eis a sugestão de filme para vocês aqui. Uma vez que nós estamos falando de quem é a classe média brasileira, é inevitável, né? Nós temos aqui um filme incontornável, que é O Que Horas Ela Volta. Se vocês ainda não assistiram a esse filme, né, a pergunta que se faz é onde é que vocês estiveram nos últimos 5 anos nesse país. Porque, afinal de contas, é um filme bastante potente, né, pelo menos em seu argumento fílmico, digamos assim, ou seja, sem entrar no mérito da qualidade fílmica, cinematográfica, né, um filme da Ana Muylaer, e que vai contar a história de Val, né, e também de sua filha, Jéssica. A Val, como nós sabemos, trabalha na casa de Bárbara. Ela é uma empregada nordestina, né, pernambucana, e ela recebe a filha dela, a Jéssica, que está prestando vestibular, né, Dan? Aliás, para poder estudar aí junto com Uhum. você na USP, né? Exato. Ela É, presta arquitetura bom, Fábio, aí já vou contar um pouco da história também, né? manda ver. É, ela chega de supetão na casa, né, e passa a morar com a mãe e eu acho que o interessante é isso, né? São duas trajetórias de vida ali muito diferentes, né? Uma casa da alta classe média aí, com piscina, né, com 2 andares e a Jéssica, ela se sente como uma estrangeira ali dentro da casa da Bárbara, se eu não me engano, que é o nome da patroa. Isso. Bom, é isso. Ela quer ascender socialmente, né? Ela quer estudar numa universidade. É, ela não se sente, ela se sente deslocada ali dentro daquela casa porque ela não aceita esse tipo de regras inconscientes, né? Enquanto a mãe dela reconhecia que, como no lugar de empregada, né, ela pertencia ali da cozinha para trás, a Jéssica ela já faz parte de uma outra geração que vai questionar esse tipo de coisa e principalmente, né, talvez a casa simbolize a sociedade e a Jéssica como ela tem como é que ela se posiciona dentro dessa sociedade, né? Ou seja, que lugar ela ocupa dentro da É, casa, né, em paralelo aí dentro da sociedade.
É. E também é um filme potente para a gente poder seguir adiante, porque como você falou de lugar, né, seria legal a quem for assistir ao filme, né, entender que esse lugar não é somente um lugar social, geográfico, né, mas é também um lugar simbólico, né, é um lugar de gênero o tempo todo no filme, é um lugar de fala também, né, é como se a Jéssica estivesse falando para a mãe dela, né, fala, mas peraí, né, quem impôs essas regras, quem impôs esses hábitos aqui e por que eu não posso navegar e ascender socialmente, Uhum. né? E aí, para a gente poder, então, acessar a esse filme, vejamos, o itinerário do nosso encontro, né, Dan? A gente gostaria de Uhum. retomar aqui, né, a princípio, uma conversa que a gente teve lá na live com a Laura Carvalho, né, no livro a respeito da valsa brasileira. A gente vai retomar rapidamente as diferenças entre a Belíndia, isto é, o Brasil de 1970, e a Belpédia, o Brasil dos anos 2000. Esses termos eles foram desenvolvidos por Edmar Baixa, né? E a chamada Belpédia também é um termo que se desenvolveu agora nos anos 2000 e tem sido muito utilizado por diferentes sociólogos e economistas. Na verdade, a gente vai tratar um pouquinho disso. Depois a gente apresenta o conceito de nova classe média pelo Marcelo Neri, né, que é um Uhum. economista, digamos assim, que vem numa formação, digamos, né, numa estrada neoliberal, é um intelectual que tem muita afinidade com a cartilha neoliberal, e eu diria, Dan, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que ele, ou então a equipe dele, foram os pioneiros no desenvolvimento do termo nova classe média, né? Uhum. Até onde eu acompanhei a carreira do Neri, particularmente ali na primeira década, né? Entre 2000 e 2010, ele argumenta que ele foi pioneiro no desenvolvimento desse conceito. Entretanto, Uhum. né, nós temos um outro intelectual barra pesadíssima, que é um cara que fez carreira intelectual na Europa, particularmente na Alemanha, que é ninguém Uhum. menos que Gessé Souza, né? Que é um cara que quebra tudo aí nas redes sociais, e ele vai falar dos batalhadores e da elite do atraso, ou seja, digamos que ele tem um outro ponto de vista, né? Um outro ângulo para poder enxergar o que é classe média. E aí, por fim, né, no final dos nossos 40 minutos aqui, a gente faz um balanço, digamos, dessa classe média hoje. Certo, Dan? Certo. Bora Vamos começar. lá? Vamos lá, então. Seguinte, para começo É, de conversa, como nós falamos, manda ver, Dan, por favor. beleza. Isso daí a gente chegou a apresentar na live da Laura Carvalho, né, onde a gente fez um panorama aí dos anos do Lula, Dilma e chegando ali até o Temer no Brasil. Mas o que eu acho que vale ressaltar dessa questão, né, primeiro, na primeira pirâmide que a gente tem aí, isso representa os anos 70, né, no Brasil, com a época do milagre econômico, onde a gente teve aí crescimento, né, a época que o Brasil mais cresceu, chegando a 14%, se eu não me engano, e mas foi um crescimento, né, junto com também uma concentração de renda. Então, é legal que o Bach ele brinca com essa questão da Belíndia, né? Então, o Brasil tinha aí leis e impostos da Bélgica, né, um país de primeiro mundo, mais uma desigualdade social de um terceiro mundo que seria a Índia, né? Que está muito bem representado aí numa base da pirâmide bastante larga. E por outro lado, né, com o avanço do tempo aí, né, a gente tem os governos Lula, os anos 2000, que foi uma época de muita prosperidade, que vai constituir esse termo Belpérdia, ou seja, o Brasil passa a ser uma Bélgica, uma Índia, né, mas com o Peru, que seria um país de renda média no meio. Então, o Brasil passa a ter a sua estrutura social de uma pirâmide para um losango, ou seja, a classe média, né, a classe de renda média que se constitui no meio da estrutura social brasileira é muito grande, né? Ela cresce bastante nos anos 2000 por conta aí de diversos fatores que a gente já comentou aqui também, né? O acesso a crédito, o investimento público, a transferência de renda, ou seja, uma época também de muito crescimento econômico, favorece aí o crescimento do setor de serviços, que vai incluir essas pessoas tanto no mercado de consumo como no mercado de trabalho também, né? É, exatamente. E é importante, né, Dan, deixar claro para a galera que está acompanhando a gente, para que, se não acompanhou a nossa live, as nossas outras duas lives,
né? Que, bem, tá tudo aqui no canal, numa playlist exclusiva de lives, mas também pode ficar à vontade para fazer os comentários e as perguntas à medida que a nossa conversa se desenrolar, né? Uhum. E uma outra coisa que você comentou é o seguinte: o Marcelo Neri, conforme a gente vai ver daqui para frente, ele enfatiza muito, né, que nessa década, nessa primeira década, teria sido, do ponto de vista dele, 40 milhões de pessoas teriam ascendido, né, teriam chegado nessa classe média, né? E esse é um dígito que, digamos, é questionável justamente devido, digamos, aos diferentes critérios, né, que o sociólogo, então pesquisador, ou então economista utiliza. Aqui, talvez, Dan, rapidamente, a gente escolheu o Nery e o Jessé Souza, mas se a galera Uhum. gostar do tema, ainda existiria o Postman, né, o Márcio Postman, para vocês procurarem saber a respeito dessa classe média. E eu ainda também indicaria um pesquisador, tá certo? Chamado Renato Meirelles. Ele foi um cara que fez parte da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Lula, a famosa SAI, mas ao mesmo tempo também ele tem um instituto de pesquisa que hoje em dia se chama Locomotiva. E cara, é impressionante assim o grau de detalhamento que o Renato Meirelles consegue oferecer quando ele fala, né, de classe média brasileira. Então percebam que esse é um tema muito debatido. Você tem diferentes autores e pesquisadores para poder entender a respeito de quem é e o que consome, como pensa a classe média. Mas como o nosso recorte, né, a gente tem que fazer um recorte, né, como bons pesquisadores, vejamos para a gente poder entender esse histórico, né, do surgimento dessa nova classe média. Como dizem os economistas, né, é preciso distinguir a foto do filme. Ou seja, o nosso recorte preciso, a nossa foto, é sobre a classe média. Mas o filme histórico, né, os processos de longa duração, os processos estruturais, é importante deixar claro que seriam. Durante o governo Sarney, nós tivemos a Carta Cidadã, a nossa última e atual Constituição, né, a Carta de 88. Durante o governo do FHC, nós tivemos, dentre outras coisas, você teve um processo de privatizações, né, você teve a adoção de uma cartilha neoliberal, que de certa forma diminuiu o tamanho do Estado, ampliou o mercado consumidor brasileiro, né, e o raio de ação, digamos assim, né, a margem de manobra das iniciativas privadas, beleza? E você também teve o Plano Real, que é a moeda que nós ainda temos no nosso bolso, né? Que foi um trunfo histórico, né? Isso é inegável, né? E seguindo adiante, no governo Lula, gostemos ou não, vocês tiveram também os programas de transferência de renda, ou seja, os programas sociais, né? Aqui, digamos, como falar Lula nas redes sociais ainda pode, né, causar certo pânico, é importante deixar claro o seguinte: nós estamos vivendo no governo de um presidente que sequer tem partido, que é o Jair Bolsonaro, né? E que dispensa apresentações. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? O Jair Bolsonaro foi eleito, né? E apesar de Paulo Guedes ser o grande, digamos, lança-chamas do governo dele, né? Ou seja, o cara que veio para poder, com um pacote econômico muito bem definido e um programa, por que não, de governo muito bem definido, o Bolsa Família ainda existe. Ou seja, percebam que os programas sociais que foram adotados durante o governo Lula são chamados de third track, né? Ou seja, essa terceira linha. E esse terceiro trilho é justamente onde corre a energia elétrica do trem. Isso significa que entrasse um governo de direita ou de esquerda, ou então reacionário como o atual, manteria esse programa social, tá certo? E depois, por último, o governo Dilma, que como nós já vimos na aula da Laura, né, foi responsável por uma grande crise econômica, que é o que importa para nós nessa aula, né? É o que importa para nós. E aí aqui, então, no governo da Dilma, foi o fim do milagrinho econômico brasileiro, que é uma expressão da própria Laura, né, Odan? Então, isso Uhum. significa que, quando a gente vai analisar classe média, ou então classe social no Brasil, uma sugestão que a gente dá para vocês, levem em conta esses fatores históricos, estruturais.
25 anos de democracia, né? 20 anos do Código do Consumidor, tá certo? Isso empodera, né, da legalidade, legitimidade, né, para a classe média. Nós tivemos um bônus demográfico, isso é inegável, tá certo? Um aumento de 30% da população economicamente ativa, tá legal? Como nós falamos, a soma, né, digamos, o resultado de Plano Real com o lulismo, isso faz, então, com que a gente tenha chegado em 2012 à seguinte situação. Bem, aqui para encerrar, de cada R$ 100 gastos no Brasil em 2001, 49 eram da chamada classe média. E aí, então, o resultado de todo esse processo histórico, em 2012, de cada R$ 100 gastos no Brasil, 65 seriam dessa classe média. Ou seja, quando nós falamos, né, que a pirâmide social brasileira ela se torna um losango, aqui você consegue ter uma ideia do peso econômico, do peso político, do peso cultural, né, dessa galera da classe média em nosso país. Certo, Dan? Vamos adiante? Certo? Vamos. Só queria comentar uma coisa, Fábio. Pode Isso que falar. você falou, das condições estruturais, né, e da gente perceber essa continuidade, né, da democracia brasileira. Ou seja, primeiro foi necessário um processo de estabilização, né, com a Constituição, com o Plano Real, uma estabilização monetária aí, para que então fosse possível, né, no governo Lula, um processo de crescimento aí também de transferência de renda, né? Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça, essa questão da continuidade aí das políticas econômicas, né? Isso. Porque é só dessa maneira que uma classe média pode se consolidar. Perfeito. Legal. Bom, manda ver, Dan. Vai lá. Agora é Marcelo Neri. Bora. Bom, esse livro, né, A Nova Classe Média, do Neri, ele foi escrito em 2011 e ele captura, né, a questão da foto e do filme aí. Ele captura aí os anos 2000, né, como é que se deu aí a constituição dessa nova classe média, né, que é o conceito que ele vai cunhar. Então, primeiro, o que seria essa nova classe média? Diferente da classe média tradicional, que estava aí associada à indústria, né? Como a gente já comentou aqui, nos anos 2000, o setor de serviços vai despontar aí como um dos responsáveis pelo crescimento do país. E essa nova classe média vem na esteira desse setor de serviços, né? Mas, apesar do padrão de consumo mudar, porque essa nova classe média vai ter um ganho de renda, o padrão de consumo não é o principal ponto para o Marcelo Neri, né? Ele vai pensar a questão do trabalho e da educação, ou seja, né, nos anos 2000, as classes aí da base da pirâmide, elas passam a as pessoas, né, da base da pirâmide passam a se escolarizar e, portanto, elas conseguem ter um trabalho com renda maior. E a CLT aí seria um grande símbolo disso, né? Porque ela consolida aí direitos, né? Proteção social bom, e aí ele vai ressaltar a questão do lado brilhante da base da pirâmide, né? Porque essa nova classe média, ela vai se escolarizar, vai ter um trabalho com maior renda portanto, ela vai estar mais incluída na sociedade brasileira, né? Seja no mercado de consumo, seja no mercado de trabalho também, como eu comentei aqui no início da apresentação. É, Então, é uma análise e é uma proposta bastante otimista, né, e positiva do Marcelo Neri, porque ele vai apostar nessa questão da inclusão social e também na questão da sustentabilidade dessa nova classe média. Ou seja, um processo que se inicia nos anos 2000 e que, por conta da escolarização e do aumento de renda do trabalho, essa nova classe média teria aí condições de se sustentar e continuar crescendo, né, continuar esse processo aí de mobilidade social. é. E é interessante destacar, como a gente também já citou lá na aula da Laura, né, da Valsa Brasileira, é que ao longo do governo Lula, né, um resultado histórico de média a longa duração, mas que se cristaliza durante a era Lula. Existe um processo de formalização, né, das vagas de emprego. E essa formalização das vagas de emprego, como você bem citou, estão principalmente no setor da construção civil, né, e no setor
e no setor de serviços, né? Uhum. E isso faz, né, do ponto de vista do Neri, é, isso faz com que ele acredite, digamos assim, é claro que a gente está falando de um autor que está tratando das coisas enquanto elas estão acontecendo, né? Então, Uhum. o Neri é um cara que está em 2012 fazendo afirmações a respeito do Brasil de 2012, tá legal? É isso que nós estamos falando. Então, o Neri diz, olha, a industrialização do país, nós sabemos, é uma industrialização forte, né, historicamente, mas o Brasil está se desindustrializando ao longo do século XXI por forças geopolíticas, por forças internacionais. Uhum. Só que ele lê, né, o seguinte: a classe média é capaz de se sustentar, porque aí é dados, né, em que ele cita. A educação sai da sétima preocupação para a segunda preocupação da classe média, em termos bastante precisos. Quando a gente chega em 2012, 2013, é quando a gente tem a Jéssica chegando na faculdade. Ou seja, Uhum. é fato, isso é uma coisa muito notável nas redes sociais, né? Até mesmo devido à popularização do YouTube como ferramenta digital para ensino, das plataformas de ensino no Brasil, como pela primeira vez, né, na classe média você tem pessoas chegando à universidade, né? Ou seja, é fácil nós encontrarmos pessoas da classe média em que os jovens, pessoas de 25 a 30 anos, pela primeira vez na história da família, estão chegando na universidade, porque eles investem justamente nisso, em educação, como sinônimo de ascensão social, como sinônimo de trabalho. E aí, quando vocês forem ler Neri, né, ou então pesquisar alguma coisa a respeito do cara, é muito importante ter em vista que ele também foi diretor do INPEA, né, que é o Instituto de Pesquisas Aplicadas, e como eu disse para vocês, ele é um cara, né, cuja formação tem um viés neoliberal. O que isso significa dizer? Percebam que não se trata de julgamento de valor, mas significa dizer que é fácil encontrar nas entrevistas dele, ele diz, olha, sim, a classe média será sustentável em 2012. Por quê? Porque é uma classe média que sonha com ascensão social e que luta por ascensão social, que almeja, que corre atrás. Então, isso significa dizer que essas pessoas de classe média, elas tendem a reconhecer que elas chegaram, conseguiram mobilidade por força e mérito próprios, individuais, tá certo? E depois, por último, para a gente fechar esse slide, né, Dan? Ele cita como essa classe média, essa classe C, ela teria como lastro, ou seja, um fator de perpetuação dos seus bens ser os investimentos em previdência, seja previdência social, como a gente conhece, o INSS, ou então previdência privada também. Tá legal? Uhum. Pode avançar, Dan? Vamos lá dar um Pode. exemplo? Uhum. Como o Dan disse para vocês, essa classe média, sim, ela pode ser vista também no cinema brasileiro. Ou seja, não é somente através da ficção, no Que Horas Ela Volta. Se vocês gostam também de documentários, tal como nós, né, e vale dizer que o Brasil é o documentário brasileiro é de excelente qualidade, vocês têm um filme chamado A Família Brás, né? E esse filme A Família Brás, cara, mesmo que rapidamente, é muito interessante porque o Fontes, que é o diretor, ele visita a família Brás em 2001, aqui na periferia de São Paulo, na Brasilândia, né? E conhece a família da Dona Maria, tá certo? E depois ele volta em 2011. E aí, o que você vê é justamente o seguinte, olha, em 2001 você tem uma casa na periferia que sequer tem acabamento. Em 2011, você já tem uma casa com o que na periferia, né, nós sabemos é chamado de puxadinho, ou seja, uma casa maior, né, e que já passou por um banho de Leroy Merlin e de Sodimac, ou seja, Uhum. uma casa que já tem o seu acabamento. Dentre os seus 4 filhos, tem 2 que chamam a atenção no filme, um é enfermeiro e a irmã dele é psicóloga, se não me falha a memória. E quando você ouve essa galera, o que eles falam? Olha, eu tenho um planejamento de estudos, eu estou estudando inglês, eu tenho um planejamento profissional, eu quero fazer uma pós-graduação. Isso é muito importante porque demonstra como essas pessoas da classe média, elas têm método na vida, né?
aqui sem querer ser didático, mas é inevitável, né? Quando você lê Weber, no mínimo, né? A ética protestante, o espírito do capitalismo. O que o Weber fala? Surge um ethos burguês. E o que é um ethos burguês? Simplesmente, velho, planejamento. É guardar dinheiro, fazer poupança, tá certo? Para você viajar. É guardar dinheiro, fazer poupança para você colocar aparelho nos dentes. É guardar dinheiro para você, sei lá, comprar uma casa, comprar um carro, né? E carro, aliás, vocês têm 2 na casa da família Brás em 2011. A gente não pode deixar de notar, né, Dan, o fato deles serem negros, ou como vocês preferirem, afrodescendentes, tá certo? E também serem descendentes de nordestinos. E aí é um outro fator muito importante que o Nery destaca, né? Ele diz na pesquisa dele, né? Ele fala, olha, nesses 10 anos, enquanto o estado de São Paulo cresceu 7%, ops, errei aqui. O estado de São Paulo, ele cresce 7%, a região nordeste do Brasil tem um ganho de poder aquisitivo de 43%, né? É claro que a gente não vai aqui, digamos, inundar vocês com os dados, mas o que importa, né, é estimular vocês a pesquisarem mais a respeito de Nery, né, e de Gessa Souza sobre classe média. Mas o que ele está dizendo? É que as mulheres tiveram mais, como é que se diz? Maior ganho do que os homens, os negros maior ganho do que os brancos e os nordestinos, a região nordeste, mais ganho do que o sudeste, né? Em resumo, você chega àquele miolo, né, da classe média, ou seja, o coração do losango, que é a pirâmide social brasileira, né? Dão algum comentário aí? Podemos seguir adiante? Não, eu acho que pode seguir, mas eu vou aproveitar esse gancho que você falou do planejamento, né, e do método para a gente poder falar do GCE. Boa, vamos lá então. Agora é que o bicho pega, hein, Dan? Bom, então, o GCE, ele vai reconstituir aí, ele vai desenvolver, né, toda uma nova estrutura de classes brasileira, porque ele vai usar uma linguagem dele mesmo, né, a questão do ralé, dos batalhadores, da classe média e do que ele chama da elite do atraso, né? O GCE também foi um diretor do IPEA, né, e aí eu destacaria, né, o Nery também foi, ou seja, há uma preocupação desse instituto entender, né, a realidade das classes brasileiras, né? Então, a primeira questão, né? O Nery, ele é um economista e o Gessé é um sociólogo. Então, os dois vão olhar para a questão das classes de maneira diferente, né? Para o Nery, o aumento de renda, né, a renda de vinda do trabalho, é um fator constituinte dessa nova classe média. Já para o Gessé, a questão da classe não é somente renda. A questão da classe, ela envolve a reprodução de privilégios. E o privilégio da classe média é ter conhecimento, é ter saber, né? E aí eu acho que eu aproveito aquele gancho que você falou do planejamento, Fábio, porque é isso, a classe média, ela tem poder aquisitivo para comprar tempo para o seu filho se educar, ou seja, para o seu filho aprender a se concentrar, para ele aprender a ter disciplina, para ele aprender a ter autocontrole, para ele aprender a se planejar, né, para o futuro. E eu acho que esse é um fator constituinte, né, para o GCE da classe média, ou seja, ela reproduz esses privilégios, né? Por outro lado, a gente vai ter aí as classes subalternas, né, que seriam a ralé e os batalhadores. A ralé seria essa classe marginalizada. É porque a teoria do GCE é bem complexa, assim, tem vários pontos, né? Então, é um fator muito importante para a gente entender a teoria dele, é a herança escravista que o Brasil carrega até hoje. Então, a ralé brasileira é uma herança dessa estrutura escravista que o Brasil tem até hoje de perpetuar a marginalização de parcela da sociedade, né? Enquanto a classe média reproduz os seus privilégios, a ralé, ela não tem tempo para se educar, ela não tem tempo para se planejar, né? Porque ela está trabalhando. Ou seja, enquanto a classe média reproduz os seus privilégios, a ralé reproduz aí a sua condição subalterna na sociedade. Ô Dan, E os batalhadores... você me permite só uma parte antes de você continuar? Talvez seja legal dizer para a galera o seguinte, quando o Gessé fala de ralé, ele mesmo afirma que é um termo provocador,
é provocativo, Sim, né? não é Não que pejorativo. ele fala, não é um julgamento de valor, mas ele fala, olha, é importante destacar que esse papo de mérito, né, de que você está suando a camisa, portanto você está vencendo na vida, ele diz, né, isso tudo é Uhum, discurso, né? Isso uhum, seduz, encanta, mas no fundo você está numa roda de hamster, né, uhum, correndo atrás de uma grana que nunca chega. Ou seja, o que exato. ele chama de ralé aqui, é o que nós identificamos como precariado na última live, né? Uhum, Então vamos deixar claro isso daí. uhum, Mas manda ver, vamos exato. lá. Então, essa questão que você falou é muito interessante, porque ele não usa ralé no termo pejorativo, né? É justamente isso, é uma classe marginalizada que não tem alternativas aí de mobilidade social, né? Já os batalhadores seriam aí também trabalhadores precarizados, né? Mas que já têm um acesso maior ao mercado de trabalho, ao mercado de consumo também, né? Bom, aí a gente chega na classe média, né? Enfim, é um pouco complexo mesmo, mas a classe média, o GCE vai dividir aí em duas parcelas, né? Para ele existe uma alta classe média, que seria aí quem fala pela elite, né? São as pessoas que ocupam as gerências dos bancos, de grandes empresas, de lojas de comércio, de redes de comércio, né? Ou seja, eles estão muito afinados com a elite, né? Eles pensam como a elite e também tem aí alta renda, né? Mas para ele existe uma massa da classe média, que essa massa da classe média ela seria muito heterogênea, ou seja, você vai ter diversidade econômica, política, né? Ou seja, diferentes opiniões. Mas o que que marca essa classe média, essa massa da classe média para o GCE? É a questão de você manter a distinção social em relação aos batalhadores e em relação à ralé. Ou seja, a partir da reprodução de privilégios dessa classe média, você constitui uma barreira à mobilidade social. Então, enquanto o Marcelo Neri apostava na inclusão social, né, da nova classe média, o GCE aqui, na verdade, ele vai dizer que a classe média ela tem medo de se proletarizar. Então, ela vai continuar reproduzindo seus privilégios e vai continuar mantendo essa parcela marginalizada da sociedade, ou seja, vai manter a exclusão social. É, isso é bem Eu não... interessante, né, Dan? Porque isso nos Uhum, leva a uma fotografia, digamos em termos mais técnicos, a um registro fotográfico do Brasil do ano de uhum, 2016, né, que causou, digamos, no mínimo, impacto, estardalhaço nas redes sociais, né? uhum, Porque é bem interessante, porque a gente chega num ponto, digamos, quase final da nossa conversa, identificando um olhar de uhum, um economista, como você bem colocou, né, enxergando com otimismo o avanço da classe média, e o sociólogo dizendo, olha, não é só grana, né? Você tem que entender hábito, comportamento, discurso, vestimenta, né? Conta um pouco para a gente dessa foto aí, do que está se passando na fotografia. É um casal aí da classe média, né, ou da elite, enfim, acho que nesse sentido a gente poderia juntar os dois numa mesma, né, no mesmo conjunto, mas eles estão indo para uma manifestação a favor do impeachment, né, da Dilma, em 2016, e estão levando a empregada doméstica, né, carregando aí os filhos. E, bom, é, né, aí a gente começa a se perguntar, ou seja, será que a escravidão acabou em 89, 88, ou ela continua ainda hoje, né, de outras maneiras? Aí talvez a gente poderia fazer um link com a questão do racismo estrutural do Silvio Almeida, né? Ou seja, como é que essa estrutura racista, né, escravista, permanece até hoje na sociedade brasileira? Como é que isso permeia a sociedade brasileira e como é que as pessoas inconscientemente, né, elas seguem regras não escritas, ou seja, elas sabem como é que elas têm que atuar dentro da sociedade, respeitando aí a sua posição, né, a posição que ela ocupa na sociedade, né, É, dependendo aí do extrato social que ela faz parte. é, é uma fotografia assim, quando você trabalha com imagem, né? Ela é uma fotografia muito, digamos, evidentemente é trágica,
né? É uma fotografia triste, mas ao mesmo tempo muito poderosa a respeito das assimetrias e desigualdades sociais. Em que sentido? Uhum. Existe uma distância física, né? Ou seja, a Uhum. pessoa que fez o registro fotográfico fez questão de pegar um momento em que demonstra uma distância física, né, entre os brancos e a pessoa negra, e ao mesmo tempo entre a classe, digamos, endinheirada, né, e a classe Uhum. subalterna, no mínimo, né? E essa pessoa aqui atrás ela vem a roldão, né, levando justamente a prole. Não custa nada Uhum. dizer, né, que a ideia de prole e proletariado tem justamente a ver com isso, né, de filhos, Uhum. ou seja, de crianças que seriam criadas justamente para poder reproduzir esse ciclo social, né, essas assimetrias, pelo menos do ponto de vista de um Gessé, por exemplo. E Uhum. outra, Dan, que eu fiquei pensando à medida que você estava colocando, que, cara, guardadas as devidas proporções, mas é uma fotografia que é um sintoma, né? Por que não falar dessa forma como o Christian Dunker, por exemplo, né? De maneira psicológica, psicanalítica. Esse casal aqui, à nossa esquerda, é justamente aquele desembargador carioca, sabe aquele cara que Uhum. estava andando sem máscara, né? E agora, Aham. semanas atrás, né? Ele enfrenta, se não me falha a memória, é um guarda municipal, eu posso estar Uhum. equivocado, mas é uma autoridade pública, É esse mesmo. né? E ele enfrenta e ele tenta olhar de cima aquele guarda, né? Chamando a pessoa de analfabeta, de ignorante Uhum. inclusive rasgando a ordem, né? É como se ele Uhum. dissesse: você sabe com quem você está falando, né? Uhum. E a gente sabe muito bem que esse papo de você sabe com quem você está falando implica, né? Numa hierarquia. Então é importante deixar claro Uhum. que, assim, quando o Gessé coloca, né, que os discursos geram poder, né, que o comportamento implica numa relação de dominação, ele está falando de questões empíricas, né, questões Sim. concretas que também Uhum. ocorrem, né, na sociedade brasileira. Uhum. Mas vamos adiante então. Exato. Vamos lá para a gente chegar nos Vamos lá. finalmente, né? Vamos. Bom, de maneira sintética, eu vou tentar ser aqui, eu vou tentar ser breve, né? Enquanto a gente teve um avanço aí, uma prosperidade nos anos 2000, já na década de 2010, né? Acho que o Marcelo Neri não contava aí com a recessão brasileira dos anos 2015, 2016, né? A gente vai ter um processo de derretimento da classe média, não só no Brasil, mas internacionalmente também, né? Essa expressão do miolo espremido, ela vem na verdade de um relatório da OCDE, né, que engloba aí os países desenvolvidos, é, e ela é do ano passado esse relatório, né? E o que é o miolo espremido? Ou seja, né, enquanto a elite continuou ganhando, enquanto as classes populares ascenderam socialmente, a classe média viu tanto a sua renda como também as suas ocupações de trabalho aí sendo derretidas, né? Elas perderam esses privilégios de certa maneira. E aí, no âmbito internacional, a gente vai ter principalmente uma condenação aí da figura do imigrante, por exemplo, ou seja, os imigrantes agora estão ocupando um lugar que era meu, né? Aqui no Brasil, eu acho que a crítica vai mais no sentido do assistencialismo, né? Ou seja, né, vocês deram, eu paguei imposto e agora o Estado, né, dá Bolsa Família, agora o Estado favorece aí com cotas, né, as pessoas mais populares, né, as pessoas negras também, a entrarem numa universidade. Ou seja, a classe média vê aquele antigo espaço que era seu, né, ela perder poder sobre isso. E aí a democracia entra em jogo, né? Eu acho interessante a gente pensar isso. Porque será que realmente a classe média ela é mais educada? Será que ela é realmente democrática? Ou ela está revelando aí, de certa forma, alguns valores antidemocráticos, né? E aí essa questão do Estado e do mercado, eu acho que isso vem muito do Gessé, Fábio. Desculpa se eu estiver me alongando aqui, mas isso Fique à vem muito do vontade, não, fique à Gessé vontade. Manda ver. quando ele vai fazer a crítica, né? Ele vai fazer a crítica aí dos sociólogos brasileiros, do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque, do Raimundo Faoro, ou seja, esses caras que disseram que o patrimonialismo, ou seja, a afetividade, era um fator constituinte, né, da personalidade brasileira.
E isso vai ser principalmente atrelado às relações políticas, né? Então, o patrimonialismo, o personalismo, a cordialidade são fatores aí que estão presentes no Estado, estão presentes, né, nas relações políticas e, portanto, o Estado é corrupto. E há uma contraposição desse discurso, né? É muito importante isso, essa questão do discurso para o GCE. Enquanto o Estado é corrupto, o mercado é identificado como um poço das virtudes, né? Então, aqui já está fugindo um pouco do tema, mas eu acho importante a gente pensar isso, como é que a classe média lida com esse discurso, né, de condenação do Estado e de talvez aderência aí aos mercados, né? É uma coisa para a gente pensar aí no Brasil desde 2014 ou desde 2016. E, por último, né, é inegável, é incontestável o peso político da classe média, que teve presente, sei lá, em 64, né, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, teve presente no processo de redemocratização brasileira, né, e teve presente, por exemplo, no impeachment da Dilma Rousseff, né, nas eleições, ou seja, a classe média ela pode tanto desestabilizar um governo como também pode legitimar um projeto de governo, né? Eu acho que isso é muito interessante da gente pensar a influência política que a classe média tem. Ô Dan, você estava comentando e eu achei bem interessante porque o Gessé é um cara que ele diz o que ninguém é capaz de dizer. Assim, é a maneira como eu vejo o Gessé nas redes sociais. Então, se a galera não conhece o Gessé, dá uma olhada aqui no YouTube ou então lá no Instagram. Uhum. Ele é um intelectual, ele pensa de maneira muito crítica, ele pensa muito rápido e a maneira como ele observa a realidade, assim, são raros os intelectuais que dizem aquilo que tem para dizer, né? Uhum. E aí você estava falando dessa dicotomia, né, entre Estado e mercado. Eu me lembro de uma coisa que ele falou lá nos idos da Lava Jato, no auge da Lava Jato em 2014 e 15. Ele fala assim, sabe o que é o lajavatismo, chamado lajavatismo? É você conseguir convencer a sociedade de que o Estado é culpado pela corrupção e de que necessariamente o mercado é puro, idôneo e é o reino, né, da honra e das virtudes. E aí quando ele fala uma coisa dessa, é profunda, né? Assim, você passa um bocado de tempo tentando entender. O que ele está tentando dizer? Persuasão, convencimento, né? Uhum. Ou seja, os discursos persuadem. E onde isso nos leva, por exemplo? É fácil identificar que essa galera da fotografia, né, que passa a usar verde e amarelo como sinônimo de ética, né, Uhum. ao longo de 2014, 15 e 16, é a galera que identifica, por exemplo, num Sérgio Moro, a figura de um herói Uhum. nacional. Ou seja, do que a gente está falando? A gente está falando de um setor da classe média que é vulnerável a discursos messiânicos, né? Com Uhum. perdão do trocadilho, messiânicos, né? E ao mesmo tempo também é vulnerável a discursos reacionários, né? Tal como a gente identifica no pôster do Dead Kennedys, né? Tu quer comentar um pouquinho a respeito? Pode ser, Fábio. E aí, só aproveitando uma coisa que você falou, que talvez um exemplo interessante que talvez seja interessante para a gente pensar essa questão, né? Por exemplo, um empresário que identifica a corrupção e condena a corrupção do Estado, mas sonega imposto, né? Vai em linha com a questão do desembargador que você colocou. E É, aí, em relação a esse pôster do Dead Kennedys, né? A gente tem, na verdade, eles cancelaram os shows, né, que eles iam fazer no ano passado, justamente por conta desse cartaz, porque isso trouxe muita polêmica, né? A gente tem aí palhaços que podem ser assemelhados ao Bozo, né? Principalmente esse pai da família. Então teve toda uma associação aí com figuras políticas brasileiras, né? Mas, na verdade, o ilustrador é um brasileiro alagoano que fez esse desenho. Ele disse que, na verdade, ele estava fazendo uma crítica à classe média, né, brasileira, e principalmente essa parcela mais reacionária, né, mais armamentista, que, de certa maneira, deu as caras, né, desde 2018 aí no Brasil.
que passa sei lá, pedir intervenção militar nas ruas, que passa a pedir a intervenção do exército, ou seja, o exército tem que ser responsável pela segurança pública. Então, eu acho que é isso um pouco para a gente pensar como é que essas transformações aí que vieram, né, com a recessão de 2015, 2016, com a classe média perdendo espaço que antigamente era seu, como é que isso dá uma guinada no discurso e no pensamento dessas pessoas que passam a adotar um tom mais violento, mais conservador também. Então, de uma forma a tentar, né, retomar esses espaços que eram seus. Eu acho que essa é uma reflexão importante. E depois, por último, né, Dan, à medida que você estava falando, eu me lembrei também, assim, é fácil ilustrar onde nós estamos quando você se lembra dos rolezinhos, né, das tensões Uhum. sociais em torno dos rolezinhos, nas redes, Uhum. né? Quando você tem, por exemplo, a figura do atual presidente da Fundação Palmares dizendo assim, escravidão, que bobagem, ficam reclamando, a escravidão no Brasil foi leve, ou então fica tentando Uhum. menorizar os impactos da escravidão, né? Ou então com um discurso bastante infeliz, né? Mas que é fácil e portanto convence de que, abre aspas, direitos humanos só para humanos direitos, né? Uhum. Então assim, é esse tipo de discurso, é esse tipo de debate fácil e simplificado que tem aderência, né? Nesses setores de classe média que estão aí vulneráveis, porque afinal de contas a realidade brasileira de 2012 para hoje em dia, né, é radicalmente diferente, né? E aí Uhum. você identificou uma coisa bem legal para a gente poder fechar, né, a respeito dessas diferenças do Brasil de 2000 para o Brasil de 2010. Comenta para a gente um pouco, por favor. Pois eu acho que é isso, né? O que a gente veio tratando aqui, enquanto o Marcelo Neri ele vai identificar aí um processo de prosperidade nos anos 2000, então ele vai apostar na sustentabilidade dessa nova classe média que veio se educando, né? Que veio conseguindo um trabalho, vendo a sua renda aumentar, né? Ou seja, ele vai ter uma postura mais otimista, né? E é uma leitura que fazia sentido na época, né? Mas ele não contava aí com a crise que o Brasil ia enfrentar, ou talvez com uma pandemia, como a gente vem enfrentando agora, né? E aí talvez entre o GCE, né? Que tem uma leitura mais atual do Brasil e, portanto, vai identificar, principalmente, né? Nesses processos que ocorrem em 2016 e em 2018 como a classe média ela incorporou um outro tipo de discurso, né? E como é que isso tem implicações políticas também, né? Ou seja, ele foi além da renda e pensou como é que a classe média está tentando aí manter, né, o seu status, né, social, que isso é uma questão muito importante, né? Enquanto o Marcelo Neri pensava na inclusão social dessa nova classe média, o GCE vai apostar que a classe média, na verdade, vai constituir uma barreira para manter a exclusão social e que sem nenhuma ideia alternativa a essa, a gente vai continuar tendo uma estrutura, né, aos moldes escravistas, como a gente vem tendo. E eu acho que uma É, última coisa, Fábio, é essa disputa em torno da classe média. Porque classe média muitas vezes parece um conceito impreciso, né? Ou seja, quem é a classe média? Quem ganha de 1.000 a 5.000? Quem ganha de 5.000 a 50.000? É difícil pensar isso, né? Então, mas existem diferentes visões, né? A economia vai olhar para ela de um jeito, a sociologia vai olhar para a classe média de outra forma, e mas é fato que ela tem uma participação importante, tanto, né, para um crescimento econômico de um país, como também nos movimentos políticos que fazem parte, né, de um país. é. E aí uma coisa que você tinha colocado, né, à medida que a gente estava construindo essa live ao longo da semana, o Nery, então, quem sabe, né, ele tem uma percepção que se torna bastante justa, quem sabe, adequada, para entender o Brasil do começo do século, né? Uhum. E aí, quem sabe, né, a leitura do GCE se torna mais contemporânea, mais afinada com a nossa realidade, né, do Brasil do final da segunda década, porque como você colocou, você usou uma expressão que foi bem legal, né? Quer dizer, legal, adequado, eu quero dizer, né? Porque não é nada legal dizer isso, mas é a expressão Uhum. adequada.
né, de que essa década, o Brasil de 2010 para 2020, aliás, deixa eu abrir a nossa câmera aqui para a galera, né? Você tinha colocado assim, ao longo dessas 3 lives que nós estamos fazendo, o Brasil que nós estamos vendo, né, é o Brasil assim, de 2000 a 2010, que foi o Brasil Rising Up, né, o Brasil da capa da Economist. E o Brasil de 2010 até hoje, 2020, o Brasil da pandemia, né, da crise econômica, crise sanitária e crise política, é uma década perdida, né? Você usou essa expressão que, né, parece que cai Não, como uma luva. porque eu tava vendo uns gráficos esses dias nos jornais né, as projeções econômicas mostravam que o Brasil, né, nessa década de 2010 a 2020, ele praticamente ficou estagnado, né? Não houve crescimento. O crescimento que houve ali de 2010 até 2014, né, depois foi comido, né, de certa maneira pela recessão de 2015, 2016, 17, 18, 19, a gente tem um crescimento irrisório de 1% ao ano, e 2020, né, pelo que dizem, pelo que eu acompanho, né, e pelas projeções, a queda vai ser grande. Então, eu acho que, nesse sentido, a leitura do GCE faz bastante sentido para a gente pensar, né, como a classe média se sente espremida e nesse processo aí de compressão, né, como é que ela se esparrama, né, para outros campos. Acho que talvez É, seja uma metáfora interessante. legal. É isso aí. E aí, vamos nos despedir da galera? Lembrando que essa é a terceira live, não custa nada lembrar, né, Dan? Falar mais uma vez que nós estamos construindo aqui uma série a respeito de Brasil contemporâneo. Já tratamos de Laura Carvalho, Rui Braga, né? Isso só para falar dos brasileiros. Rui Braga, Uhum. né? Marcelo Neri, Gessé Souza, são todos nomes que, para nossa sorte, né, são cabeças perspicazes, né, muito antenadas com o Brasil atual contemporâneo e que estão aí nas redes sociais, né, para a gente poder também acompanhar e nos jornais, no Insta, enfim, né? Bora se despedir? Tu quer dar uma palhinha? Bora. Não, acho que é isso, né? Essas 3 lives aí, elas estão muito bem. Eu acho que, né, não foi nem de propósito isso, mas elas estão muito bem concatenadas, assim, né? A gente deu um É, panorama do Brasil, depois a gente tratou sobre o precariado e agora sobre a classe média. E o pessoal que tiver qualquer sugestão de tema aí também manda para a gente, que a gente vai pensar e tentar trazer aí para vocês. Queria agradecer, Fábio, você pelo papo e a galera que acompanhou a gente até agora. é isso daí. Valeu, Dan. Tamo junto. Tamo A junto. gente se encontra nas redes sociais. Falou, galera. Tchau, tchau. Um abraço. Falou. Valeu.